canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Em 2006, no congresso da ADUNEP, que recebeu vários nomes do esporte que se encontraram com Cristo, o lutador Vitor Belfort, um dos principais nomes do MMA mundial, testemunhou como se encontrou com Cristo após ouvir dos médicos que ele teria que abrir mão do seu sonho de ser um campeão do esporte. Confira e seja abençoado por Deus. Hoje nós temos aqui uma noite de atletas, né? E o nosso segundo preletor também é um atleta. Ele é lutador e ele é campeão mundial de artes marciais. Eu quero convidar o Vitor Belfort também para falar conosco nessa noite. Boa noite, Pai do Senhor. Depois desse fôlego aí que ele deu para mim, foi uma maravilha. Estou renovado. Só queria falar rapidinho. Esse livrinho aqui, vocês vão receber na saída. Esse livrinho foi o seguinte, eu vou falar bem rápido. Uma época da minha vida, eu faço arte marcial, para quem não sabe, o vulgo vale tudo, mas não é vale tudo, é quase tudo. São todas as artes marciais englobadas, né? E uma vez um homem religioso me encontrou e falou que o que eu fazia não era de Deus. E naquele momento eu fiquei muito assim, preocupado, e eu falei para ele, por quê? Porque não é de Deus. Eu penso que, seja qualquer profissão que a gente possa exercer hoje em dia, a gente tem a oportunidade de exercer o lado bom ou o lado ruim. É uma escolha, né? Algumas pessoas escolhem o lado bom e o lado ruim. Então, quando eu luto, eu nunca tive raiva, meu intuito nunca foi agredir o meu adversário, eu sempre foi vencer ele com as minhas técnicas, com a minha habilidade. E eu não concordei com aquilo. E há pouco tempo atrás, um missionário que tem abençoado muito a minha vida, ele falou, Vitor, tem uma ideia. Eu falei, qual a ideia? Ele falou assim, vamos fazer o seu testemunho e vamos distribuir para todas as lutas que você for, quantas pessoas tiverem, você distribui esse folhetinho. E eu comecei a fazer isso na minha última luta, minha penúltima luta, e eu tive a oportunidade de fazer isso. Então, em todo lugar que eu vou hoje em dia, ou seja falar, ou qualquer coisa, Deus me encorajou e eu fiz esse livrinho, e aqui fala um pouquinho do meu testemunho bem rápido. Mas eu vou dividir com vocês aqui uma parte dele. Quando eu tinha 20 anos, eu me converti pela dor, né? E foi dessa forma, eu sofri uma hérnia de disco, né? E todos os médicos olhavam a minha ressonância e falavam que eu nunca mais ia poder lutar. E aquilo, meu mundo caiu, porque quando eu comecei a fazer a parte do esporte, o Brasil nunca teve muito apoio, né? As faculdades, a escola, eu tive que largar os estudos e seguir. Eu acreditava, né? Eu tinha aquela vontade de ser campeão. Quando eu era pequenininho, eu falava para minha mãe, eu quero ser campeão mundial de boxe. E acabei sendo um campeão mundial de vale tudo, mas eu tinha aquele sonho. E quando aconteceu aquilo, eu falei, poxa, eu devia ter estudado, eu devia ter exercido uma faculdade. Eu me lembro que eu estava do lado do meu pai, o meu pai falou assim, não, sempre dá tempo de você voltar aos estudos e tudo mais. Eu falei, E um amigo meu, ele me pegou um preparador físico, vou levar o seu ressonância para um fisioterapeuta. E ele levou, e esse fisioterapeuta falou, não vamos fazer cirurgia que não precisa. Eu tinha passado em vários médicos já, e a gente tratou, depois de 8 meses eu consegui voltar a lutar, a ter belas vitórias, bela performance, mas entre esse tempo, eu me lembro que a minha tia foi a primeira a se converter, inclusive ela está aqui, agradecer a presença dela, ela foi a primeira a se converter e converteu minha família, assim, quase toda, e eu era o único que estava ali, meio assim, fazia 1000 perguntas, questionava muito, mas nesse momento, eu estava num momento de dor, de momento de desespero, né? Era a minha vida era lutar, era a única coisa que eu sabia fazer naquele momento, e eu me lembro que, quando eu passava para a escola, tinha um rapaz que ficava num skate, ele não tinha as pernas, ele vivia no skate, desde pequeno eu me lembro que eu via ele, sempre que eu ia para a escola, e nesse dia o pastor estava pregando, falando para mim a vida de Jó, como foi a vida de Jó, né? Quem conhece aquele ditado, paciência de Jó, levanta o dedo aí, quem conhece aquele ditado. Aquilo não é um ditado, aquilo é uma verdade. Jó era um livro da Bíblia, é um homem que sofreu muito, né, pela permissão de Deus,
Mas não vou me prolongar na vida de Jó, não, vou direto ao assunto que a gente está aqui. Então, ele me explicou a vida de Jó e eu comecei a questionar ele. Eu falei, mas por que Deus fez isso com Jó? Eu estava ali, eu parecia um juiz. Por quê? E ele falou assim, Vitor, tem coisas que você não pergunta por quê, é para quê. E tudo bem, eu fui falando, aí eu comecei a dar o exemplo sempre físico, né? Eu falei assim, mas por que o cara que não tem uma perna, o cara que não tem um braço, ele não é mais feliz que o cara que tem uma saúde perfeita? Ele fala, Vitor, a saúde, a felicidade, ela mora dentro da gente, não estão nos nossos braços, nas nossas pernas. Mas eu não entendia naquele momento, eu estava cego, como esse cego o de Jericó que ele falou. Eu estava cego e não queria saber, eu queria só questionar. Ele falou assim, bom, até aqui eu já falei, vamos orar, ora do fundo do seu coração que Deus vai te responder. Eu falei, você quer dizer que Deus vai falar no meu ouvido? Como é que é? Deus vai vir presente? Você acha que Ele vai vir falar comigo? Ele falou assim, Vitor, Deus vai falar com você, você vai saber que é Ele que está falando com você. Eu falei, tá bom. No dia seguinte, era 6 horas da manhã, eu fazia 8 horas de sessão de fisioterapia todo dia. E era 6 da manhã, eu peguei um carro que eu tinha, né, que dava muito valor a essas coisas. Eu peguei o carro, entrei no carro, eu andava com um colar assim no pescoço, eu tinha que ir fazer fisioterapia. E nessa manhã estava chovendo muito, eu parei no sinal, eu senti alguém batendo no meu carro, quando eu olhei não tinha ninguém, eu abri o vidro, era uma picape alta assim, eu olhei para baixo, era aquele rapaz, que eu estava na noite seguinte dando ele como exemplo. E naquele momento, não me veio na cabeça, né? Eu só estava chorando, todo dia que eu ia para a fisioterapia, eu ia chorando sozinho no carro, né? E falando com Deus, né? Ele falou, Vitor, conversa com Deus, ora com Ele, é intimidade, né? Jesus, ele não pregou religião, ele pregou intimidade, então você tem que ter intimidade com Deus. Então, eu, do meu jeito, eu conversava com Deus do meu jeito. E naquele momento ele olhou para mim, eu falei, vou comprar um chiclete aqui seu hoje. Ele já me conhecia desde pequeno e tal. Aí ele falou assim, não quero te vender não, Vitor, você está triste, quero que você compre esse chiclete não, eu só quero te falar uma coisa, eu senti no meu coração, quando você parou aqui o carro, de falar uma coisa que eu nunca falei para você. Eu falei, fala. E eu não fiquei com vergonha de falar por que eu estava chorando, né? Eu falei, não é nada não, uma coisa aí e tal. Porque o cara estava num skate, vendendo chiclete, numa chuva, com uma capa, um saco de lixo cobrindo a cabeça dele. Eu ia falar para ele que eu estava com o número do meu carro, acabei de sair do meu conforto, falar com ele que eu estava com um problema de hérnia cervical. Eu não tive cara de pau de falar isso, né? Então, naquele momento, ele falou, Vitor, eu queria te falar que Jesus te ama, que Jesus é o caminho, Ele vai te... Ele falou que precisava falar isso para mim. Ele falou, entrega seu caminho a Jesus, que Ele tudo vai fazer na sua vida, não se preocupa. Seja o que for que você está passando, não se preocupa, vai na fé. Aí ele falou, você está me vendo nesse skate aqui? Muitas pessoas que param aqui, compram um chiclete de mim, compram por pena. Eu sou um cara, às vezes eu sou muito mais feliz do que muitos caras que estão dirigindo um carrão, morando em frente à praia. Eu sou muito feliz, Vitor, eu queria que você soubesse disso. E então é isso, aí o sinal abriu, eu falei, beleza. Quando eu saí daquele sinal, aquele dia marcou a minha vida. Eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo, era Deus ali falando comigo. E eu saí dali envergonhado de tudo que eu tinha falado no dia anterior, né, questionado. E Deus falou no meu coração que os nossos questionamentos, eles podem existir, vão sempre existir, mas o importante é a gente poder deixar Deus agir na nossa vida, a gente convidar Ele para entrar no nosso coração. E essa foi a parte mais difícil para mim. Eu sempre fui muito resistente, sofri muito com essa minha resistência. Então, basicamente foi esse meu encontro. Eu tive vários deslizes, vários reencontros com Deus. E o mais impressionante é que eu vejo que Deus ama todos nós, né? Todos. Todo mundo que existe nesse mundo Ele ama, mas Ele não gosta de todo mundo. E o que quer dizer isso? Quando a gente tem um filho, tem 2 filhos, um filho acaba sendo um filho exemplar e o outro filho não. É um assassino, uma pessoa ruim. Você ama os 2 filhos, mas você não acaba não gostando do que ele faz. Você acaba não tendo o prazer de sentar numa mesa e falar, esse é meu filho, esse aqui é meu filho. Então, hoje eu entendo que Deus, Ele ama todos nós, mas tudo depende do desejo que está no nosso coração, né? Aqui dentro do nosso coração, é o que sai da nossa boca, é o que está dentro do nosso coração. Então, foi dessa forma que eu encontrei Jesus e eu tenho, assim, um apreço muito grande, um carinho muito grande por Ele. E Ele é tudo na minha vida e na minha simplicidade, eu gostaria que vocês soubessem disso e pudessem entregar o caminho para Ele, que eu tenho certeza, seja lá o que está no coração de
na vida de vocês acontecendo, seja lá qual a tristeza, qual a dificuldade, Ele pode tudo mesmo, acredita que Ele pode tudo. E eu queria agradecer a oportunidade da Donep estar aqui, agradecer a minha tia e 2 amigos meus aqui, o Paulo Filho e o Ricardo Arona, são lutadores também, campeões. Um carinho muito grande por vocês. Deus abençoe todos vocês. Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela Palavra de Deus.